Saudações a todos para mais um evento Ágora Romana da Sociedade Filantrópica Res Publica. Quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com os nossos colegas, com nossos diretores também, tratando de um tema tão importante. Vamos iniciar o nosso evento. A Sociedade Filantrópica Res Publica apresenta a Ágora Romana dos meses de março, abril e maio de 2025, com o tema da propriedade privada. E aqui nós temos ao fundo uma estátua em homenagem a Adam Smith, que foi um filósofo e economista, tratando do tema e da importância da propriedade privada já no século XVIII. A Sociedade Filantrópica Res Publica é uma entidade sem fins lucrativos, apolítica, apartidária, autônoma e laica. Então, ela vem com o objetivo de efetivamente discutir temas importantes para a sociedade civil em geral, mas com essas ressalvas ideológicas, fazendo com que todos os seus associados, seus convidados e seus amigos estejam desvinculados de outras correntes, fazendo com que a nossa entidade trate exclusivamente do tema que lhe é mais afeto, que é a ética. Nossa missão é um trabalho sobre princípios e valores civilizacionais basilares, sejam eles oriundos de contextos éticos civilizacionais antigos, atuais e de todas as localidades. Uma visão para a nossa entidade é o desenvolvimento de ações que conduzam ao florescimento da ética em toda a sociedade em geral. E os nossos valores são 3. O Veritas, verdade filosófica única e abrangente, onde entendemos que existem pontos de vista variados, porém apenas uma verdade que a tudo assambarca. Equilibrium, que é a moderação, o autocontrole, o pudor e a frugalidade, como virtudes, e fortitudo, que é a fortitude, coragem, resiliência e determinação para colocarmos essas ações em prática. Os deveres dos nossos associados são de estar de acordo com os princípios éticos que conduzem a nossa sociedade filantrópica, aplicando-os não apenas no seu discurso, mas também na sua vida profissional, familiar, social, e contribuir com a realização dos nossos objetivos elencados não apenas nas diretrizes anuais, mas também nos nossos postulados de fundação. Os direitos dos associados são de manter contato permanente com a sociedade filantrópica, participando de uma rede de amigos, participação em núcleos de estudo com interesses focados específicos, diversos temas, e de obter maior conhecimento sobre os projetos em andamento. Sobre princípios éticos, nós temos como parâmetro um etnocentrismo consciente, que significa observar o mundo a partir da perspectiva particular de uma cultura que seja apta a ser emulada, ou seja, uma cultura que nós enxergamos como, sim, superior. Não temos medo de falar sobre isso, e entendemos que muitas foram as civilizações neste planeta, em variadas épocas, porém, algumas determinadas virtudes se sobrepõem a outras, e elas devem ser estudadas e emuladas, ou seja, colocadas como exemplo. De igual modo, também uma valoração ética individual, onde as pessoas têm a capacidade, a liberdade de escolher os seus princípios e de segui-los de acordo com sua convicção pessoal. Então, tudo que ocorre ao redor é baseado nessas raízes, né, nessa convicção pessoal, e existem inúmeros tipos de combinações éticas, né, em religiões, em clubes, etnias, cidadanias, regiões, partidos, enfim. Todas essas agremiações de ordem social, elas acabam gerando um liame ético, e é a partir desse entendimento que nós trabalhamos. A ética na prática, portanto, ela deve ser aplicada. Devemos pegar esses princípios e colocarmos cada um deles de forma viva e ativa no nosso dia a dia. E, em última análise, é isso que vai determinar o bom funcionamento de uma empresa, de uma família ou de um país. O tema de hoje, na nossa 7ª Ágora Romana, é a propriedade privada. Para tanto, vamos fazer uma mesa redonda com especialistas no tema. Quero aqui apresentar nossa querida diretora financeira da Sociedade Filantrópica Res Publica, Patrícia Leite, economista pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro, possui MBA em Gestão Empresarial pela UFRJ e formação em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas.
É especializado em diversos temas financeiros e corporativos, dentre eles câmbio, desenvolvimento gerencial, qualidade e liderança. Possui ampla experiência em gestão e liderança de operações de tesouraria nacional e internacional, em empresas tanto do Brasil quanto fora, e atua desde 2011 como empresária em tempo integral. Também Carlos Dias, jornalista e articulista, formado em Administração, Direito e Economia, respectivamente pela Cândido Mendes, FIB e Gama Filho. Extensão em Diplomacia e Relações Internacionais pela San Ignacio University, em Flórida, nos Estados Unidos, em Economia Global pela Euroinova Business School, da Espanha, e em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. É filósofo honorário pela Academia Brasileira de Filosofia, membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos e da Academia Brasileira de Defesa. É também presidente do Instituto Democracia e Liberdade. A nossa sociedade está aberta e ansiosa por receber a sua visita em nossas redes sociais e convida a todos para não apenas assistir nossos vídeos, mas também participar da construção da mesma. Então, muito obrigado, Carlos Dias e Patrícia Leite. Sejam muito bem-vindos. Bom, então vou fazer a primeira saudação, né? Logicamente, a professora Patrícia Leite, é uma alegria dividir essa conversa intermediada por você, Vitor Luneta. Enfim, espero que seja um encontro que propicie às pessoas, né, um verdadeiro conhecimento do aspecto não só da propriedade, da liberdade e de valores humanos, que logicamente fazem com que o progresso chegue a cada um de nós. Muito obrigado por esse convite, me sinto muito honrado. Também agradeço, obrigada, Vitor, obrigada, Cárcia, é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com a minha mínima experiência aqui nessa troca de ideias na tarde de hoje. Bom, vamos começar pelo senhor Carlos Dias. Eu soube que o senhor possui um livro em fase de revisão, que trata sobre o direito de propriedade. Poderia esclarecer para leigos do que se trata esse tema, sob uma perspectiva histórica e legal? Vitor, na verdade, o livro já passou dessa fase de revisão e ele está disponível no portal lá do nosso Instituto, né, Democracia e Liberdade. E está agora numa configuração de e-book e em breve, eu acredito que nos próximos 30 dias vai ter a versão física dele lançada na Amazon. A questão aqui é que essa temática de liberdade, de defesa de valores, princípios naturais, né, estão em grande, eu diria, efervescência, principalmente no Brasil, né, que você tem um governo centralista, você tem um governo onde a paternidade estatal é inibidora, né, dos avanços dos talentos, e, ao mesmo tempo, esse livro, o que ele busca? Ele busca contraditar a visão de que a propriedade privada é exclusivamente causa de crises econômicas. Parece que o setor privado é que é promotor de crises e não a interferência estatal na economia, nas liberdades, nos contratos, na ordem natural das coisas, quando eu falo pelo princípio do direito natural, que é vinculado aos valores transcendentes, que são aqueles que estão inscritos nos corações das pessoas e se revelam, né, na sua condução de conduta, como você colocou nos princípios, né, da sua instituição, como valores que seriam permanentes. E a economia, ao longo dos anos, eu acho que é a ciência mais humana das humanas ciências, que mostra exatamente a vinculação, né, desses valores permanentes e a capacidade de uma construção de um progresso no campo da liberdade. Então, eu acho que o livro ele traz essa concepção, né, desde os momentos mais anteriores a ela, né, no sentido até da Idade Média, e que avança no tempo, como você citou aí, Adam Smith, mas nós temos o John Locke também, e mais avançadamente o Ludwig von Mises e o Hayek, que consolidam, na minha visão, né, essa ação humana de progresso, de crescimento e de liberdade. Em síntese, o livro trata desses aspectos e acho que é uma pauta importante no momento que a gente está vivendo,
num país que está sendo destruído no campo econômico. Campo moral a gente não precisa nem dizer, né, porque é mais do que óbvio, mas a economia é algo que parece muito tratado do aspecto técnico, né, e parece que é uma certa distância das pessoas dessas realidades, mas é a coisa que tem mais impacto no dia a dia, né? A perda do poder de compra, da capacidade de mobilidade, de crescimento, a questão da discussão entre educação e trabalho, que são motores fundamentais de qualquer tipo de processo. Então, é um país que não promove a educação e promove, por exemplo, o ócio, né? Ele não quer as pessoas produtivas, a estrutura de programas que eles chamam de proteção social. Esses programas, na verdade, se tornaram fábricas, né, de pobres. Então, é um país que não tem mercado interno. E, enfim, tem uma série de coisas, poupança, e que a gente, acho que com a dinâmica do programa, podemos discutir, e que tem a ver com a propriedade privada, que, na verdade, não é só propriedade física, né, que é um conceito muito assim, embora seja importante, e inicialmente entendendo a propriedade física, por exemplo, no aspecto rural, inicial lá da época da Idade Média, mas, por exemplo, a força de trabalho é uma propriedade fundamental, né? É ali uma possibilidade de ganho de valor de capital. Então, acho que essa conversa vai ter muito dinâmica e aposto, né, na arguta participação da Patrícia Leite aí conosco para nos ajudar nisso. Eu gostaria de voltar para esse gancho que o senhor falou sobre a questão do plano econômico brasileiro, mas antes disso, só para a gente sumarizar essa primeira questão que o senhor comentou, como é que o senhor sintetizaria como definição direito de propriedade? Como é que a gente conseguiria trazer isso de uma forma simplificada para um público que não está acostumado e, como o senhor bem asseverou, muitas vezes recebe interpretações negativas sobre o tema? Olha, o direito de propriedade é aquele que você está mais vinculado à sua posse e direitos exclusivos. E, em cima disso, ele se torna para você um cuidado especial. Vamos fazer o contrário. Se fosse alguma posse coletiva, qualquer tipo de ação direta sobre aquela propriedade seria extremamente extrativista e sem nenhuma necessidade, segundo outros que utilizariam, vamos chamar assim, de um certo cuidado e proteção para que aquele bem, por exemplo, fosse utilizado de maneira constante, né, no tempo. Então, quando não é de ninguém, ele não pertence absolutamente a nada. Quer dizer, então, não existe proteção, não existe cuidado, não existe preservação. Então, aquilo, por exemplo, é só observar as questões dos estados, né? Quando você tem alguma coisa vinculada ao Estado, é totalmente desprotegida. Na hora que você entrega a iniciativa privada, a direitos exclusivos e ao livre mercado como solução desses sistemas, né, de enfrentamento de crise, você vê que as soluções são muito melhores e maiores, e no sentido positivo da expressão distributivo. Né? A minha síntese pessoal, eu diria que é a concretização da liberdade e da autonomia individual de cada um, porque é onde as pessoas conseguem concentrar todos esses elementos que nós necessitamos no dia a dia, né? E de uma forma objetiva, de uma forma jurídica positivada, que é o direito de propriedade. Queria passar agora para nossa querida Patrícia. A senhora entende que a carga tributária brasileira, pegando o gancho do que o prezado senhor Carlos falou, ela é excessiva num ponto de vista operacional? E por quais motivos a senhora acha isso? Ela não é só excessiva no sentido do peso econômico, né? É uma carga tributária hoje em torno de 33%, 34% do PIB, mas ela é excessiva e complexa. Então, assim, operacionalmente, ela é pesada para o empreendedor, porque você tem uma série de dificuldades, assim, a gente brinca, né? A gente vive um manicômio tributário no Brasil, né? Então, além de você ter um excesso de tributos, né, na forma de impostos, taxas, contribuições, você ainda tem as esferas, impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, e diferentes legislações estaduais, às vezes, inclusive, conflitantes.
Então, por exemplo, você tem regras diferentes para emissão de nota fiscal eletrônica, a depender dos estados, a depender de determinados municípios. Esses esclarecimentos, eles acabam... Essa demanda de conhecimento, de atualização legislativa, isso demanda profissionais qualificados, né? Demanda sistemas, demanda uma atualização constante, porque as regras elas mudam também com muita frequência. Então, isso é muito custoso para o empreendedor. Então, não só o peso econômico em si, mas toda essa complexidade, né? Que a gente tem que lidar com toda essa complexidade tributária. Na verdade, isso também, outro fator de grande peso é o seguinte: como você tem, como vivemos dentro dessa instabilidade jurídica, né, dessa insegurança, que ora você está em conformidade, daqui a pouco a regra muda e você mesmo tendo boa intenção, você pode estar fora da conformidade. E aí, uma vez descoberto em inconformidade, você já pode estar sujeito a grandes penalidades, multas e juros altíssimos, né? Quando não, ou outro tipo de mora. Outra questão também relevante, né, nesse caso são os cálculos e as apurações. Eles são diferentes e eles variam de acordo com o regime tributário. Se a empresa está enquadrada num Simples Nacional, ela precisa de um cálculo, de uma apuração, no lucro presumido é de outra forma, e no lucro real é de outra forma. As obrigações acessórias são inúmeras, né? São diversas declarações mensais, anuais, que você tem que prestar ao fisco. Então, a gente até, no mundo assim, das empresas, a gente brinca que o contador ele é um profissional que trabalha para o fisco, ele não trabalha para a empresa, né? De tantas obrigações e tantos atendimentos, tantas observações e atualizações às quais ele está submetido, né? Que ele tem que entregar. Então, assim, conclusão lógica, é um peso tributário não só operacional, no sentido das obrigações, no sentido das providências e do dia a dia, mas também o peso econômico por conta o que representa dentro da atividade econômica em termos de custo, né? Sim, eu estou de acordo, e essa questão da capacidade operacional do empreendedor, né? Eu, pessoalmente, formação, sou advogado, e eu escolhi o curso de Direito, que para algumas pessoas é um pouco surpreendente, mas acredito que talvez o prezado Carlos concorde comigo, porque eu queria ter uma noção, né, desse grande novelo burocrático que é o Brasil. Então, muitas vezes, quando nós temos essa capacidade de enxergar de forma panorâmica como funciona a máquina, isso nos traz vantagem, né, você por conhecer. E, para muitas pessoas, isso gera, todos sabem, né, o direito é o curso favorito dos concurseiros e tudo mais, aqueles que acabam ficando muito conectados justamente a essa estrutura estatal. E isso gera, de certa forma, uma reserva de mercado. Então, os profissionais da sua área, da área econômica, os contadores e pessoas que lidam com a parte de tarifas, enfim, de tributos, eles poderiam até ficar contentes, né, nesse sentido, porque haverá trabalho de sobra. Só que o que, na prática, ocorre, e o que a senhora falou mostra justamente isso, é um engessamento do empreendedor no geral. Então, existe uma dificuldade, né? uma piora operacional, sem dúvidas. Muito obrigado pelo seu ponto de vista. Implementando um dado, o Banco Mundial estima que as empresas brasileiras gastam em torno de 1.500 horas por ano para administrar todas essas obrigações tributárias. Passando para o senhor Carlos, um governo ou poder isolado deste governo que não assegura ao cidadão o direito de propriedade ou que não garante segurança jurídica neste sentido, ele pode ser considerado democrático? Não, absolutamente não, né? Como a gente está comentando aqui, todos os princípios, modificações e progresso, eles vieram, logicamente, de ações humanas individuais.
Então, é a liberdade de expressão, a liberdade de empreender, a questão, por exemplo, da busca pelo trabalho, pelo crescimento, desenvolvimento intelectual, pesquisa e desenvolvimento, ciência, né, tecnologia. Então, na verdade, esse Estado, ao contrário, ele se torna um predador institucional, que eu acho que é uma classificação mais objetiva, né, dessa falta de liberdade. Se nós olharmos, por exemplo, do ponto de vista estratégico, né, a noção de cidadania, de soberania, ela não é meramente territorial, né? Ela é, vamos chamar assim, dentro de um contexto territorial, mas dentro de uma sociedade que vive dentro daquele ambiente, né, com os contornos, né, territoriais e continentais, por exemplo, como o caso do Brasil. Então, na medida em que você tem aqui a obrigação não só de desenvolvimento, mas também a exploração dos recursos naturais, que é uma base hoje, por exemplo, de uma economia, eu diria, mais efetiva e possibilidade de crescimento do país, o Brasil tem todas as barreiras internas que não permitem o desenvolvimento, né, de questões econômicas relevantes. Eles olham a economia como um ambiente meramente financiarizado, né, como se fosse um grande cassino e uma estrutura que faz parte, por exemplo, que é a questão da especulação, porque a especulação também é positiva. Não sei como a professora Patrícia pensa nisso, mas é aquele capital que entra, que sai, que aposta no risco em bolsa, faz um trade, uma coisa, e o outro que tem uma visão mais de longo prazo, de médio prazo. Então, tudo movimenta no ambiente, desde que seja, obviamente, eticamente funcional. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país, por exemplo, que eu repito, né, que está muito em voga hoje, a questão supostamente climática, né? Eu detesto essa expressão, mas enfim, vou falar, né? Então, o que acontece? O Brasil é um dos países que tem um dos maiores potenciais econômicos do ponto de vista energético, do ponto de vista da produção de alimentos e de recursos minerais, inclusive mais nobres, impossível, que tenha no mundo e demanda. Nós somos o único país que proíbe a exploração e crescimento, por exemplo, dos horizontes rurais de produção de alimentos, que é uma demanda constante do mundo. O Brasil preserva falsamente, porque, na verdade, se nós olharmos os dados aí da Amazônia, em particular, né, a queima, né, que tem ocorrido, é espontânea, não é o governo que vai lá e queima, não estou querendo condenar o governo do Apedeuta, né, e desse sujeito imposto ao país, mas o que eu digo é que as legislações produzidas por esses, né, do campo da esquerda, embotaram totalmente a possibilidade de desenvolvimento e das ocupações e crescimentos da territorialidade brasileira. Então, você tem uma Amazônia riquíssima, despovoada, né? Você tem sul, sudeste, lugares de desenvolvimento totalmente inchados. E nós podemos fazer um modelo de crescimento, né, que, vamos dizer assim, que fizesse essas migrações internas e possibilitasse o desenvolvimento. Você imagina que hoje o agro brasileiro produz apenas em 8% do território nacional. E nós temos reservas indígenas em 14% do território, que são impedidos de operar economicamente. Não tenho absolutamente nada contra a propriedade, se fosse indígena, eu tenho contra a propriedade estatal que usa os indígenas para a produção de reservas falsas, que fazem com que aquele ambiente seja economicamente não explorado racionalmente, porque temos tecnologia, temos mercado, temos investimento, enfim, formação e treinamento. A Amazônia, por exemplo, você tem que produzir em 20% da área privada e 80% preservar seu próprio custo. O Brasil é uma economia fantástica, devia ser estudada assim a fundo, para a gente manter ainda um mínimo, um país ainda que não se convulsionou, né? Então, eu acho que essa burocracia, esse Estado predatório é que está impedindo, vamos dizer assim, o crescimento e a possibilidade de autonomia pessoal, porque a única forma que as pessoas veem de condição de sustentação no país é exatamente se abrigar em programas de proteção social. É isso que está acontecendo. 40 milhões de brasileiros nessa condição. Se a gente, em vez de falar 215, falar 200 milhões, 20% da população brasileira
ela é tratada pelo governo como inútil e incapaz de se autodefender. Sobre esse último trecho que o Carlos falou, parece realmente que há um incentivo, né? Ou melhor, um desincentivo à formação, à produção, ao investimento, para tornar, manter as pessoas nesse nível de dependência, de falta de educação, de autonomia, porque dessa forma você perpetua esse estado de coisas, né? E isso, infelizmente, a gente tem visto. As gerações cada vez mais despreparadas e despreparadas para a vida, despreparadas para o mercado de trabalho. Hoje é difícil você fazer um processo seletivo, né? Porque tem todas essas políticas de cotas, e não que não se tenha que haver respeito à diversidade, né? Não estou negando nada disso, mas a imposição de determinadas regras que tornam, às vezes, as empresas improdutivas, se você for. E aí, no ambiente corporativo, você ainda tem uma certa autonomia, né? Parece que as empresas, inclusive, estão fazendo um caminho contrário a essa agenda tão rígida. Algumas estão abrindo mão de determinadas políticas. Ficou meio famoso aquela coisa, quem lacra não lucra, né? E parece que muitos entenderam isso e estão fazendo um caminho de volta. Mas, principalmente no governo progressista, no aparato estatal, isso ainda é um fator de engessamento, né? Só para citar são dois exemplos, né? A gente, falando só de recursos naturais, exploração, né, de recursos naturais, até mesmo de base fóssil, né, de energia, por exemplo, a estatal norueguesa, ela foi privatizada, a produção cresceu 40%. A da Venezuela, a PDVSA, né, estatizada e, eu diria, draconianamente administrada pelos criminosos narcotraficantes que mandam no país, a produção caiu 72%. Então, quer dizer, aquilo que é comum, a gente observa, né? Não tem valor, ela é uma, vamos chamar assim, uma economia extrativista, só para as pessoas entenderem melhor, né, do que está falando. E sob outro ponto de vista que nós estamos aqui a discutir, na hora que você olha o campo empresarial brasileiro, que basicamente do sistema patrimonialista, né, grande parte, né, vive de subsídios. Essa carga tributária, ela carrega a ineficiência formal de um país que não quer competir, né? Os dados, por exemplo, até do Banco Mundial, falam do FMI também, estudos de que o crescimento vem da competição, ele não vem exatamente da proteção. Então, se nós olharmos hoje dados do PIB brasileiro, e temos desses empresários, né, que adoram a mordomia do Estado, né, a facilidade dos empréstimos, os programas não, vamos chamar assim, não competitivos, né, e sempre proteger. Isso custa 11% do PIB brasileiro. E outro ponto é o seguinte, esses programas supostamente de proteção social, outro dado que se tem, custa 27% do PIB brasileiro. Se nós juntarmos as duas inutilidades, isso dá 38% do PIB brasileiro. Então não precisa dizer mais nada. Nós somos fadados ao fracasso, porque o mercado interno não cresce, não existe, por exemplo, questões de capacidade de formação de poupança, uma moeda cada vez mais desvalorizada, não pelo fato em si, né, de seu real ou de seu que for, é pela ação estatal de permanente dívida e de crescimento da dívida, né, a expansão monetária que provoca inflação. Né, não adianta eu já vejo, nós vamos aumentar o salário, mas não tem que aumentar o salário, você tem que aumentar o poder de compra. Ele pode ser, tipo assim, R$1.000 equivalentes em moeda, né, e ele pode trazer 10 carrinhos cheios de supermercado. O que vai é a qualidade do trabalho, a força interna produtiva do país e um Estado enxuto que não faça com que as pessoas, né, tenham que pagar o preço pesado da inflação de uma elite burocrática constituída que centraliza o poder de Brasília. Hoje, por exemplo, essa elite de Brasília é a maior ação criminosa contra a economia brasileira. Se nós repararmos isso, esse é o ponto de discussão.
não é uma mera questão de ordem política, né, partidária. Nós estamos falando de um controle, de uma gestão, de uma elite burocrática que está encostada, né, a alta elite burocrática brasileira de Brasília, ela tem um peso formal, né, nos seus arranjos e interesses que destroem a economia brasileira. Então, se a gente não discutir uma descentralização de poder, dar mais força nas bases, por exemplo, onde estão lá os municípios, e você desregulamentar essa estrutura econômica, você não consegue atrair investimento, você não consegue ter uma bolsa ativa, que são lugares de financiamento muito mais livre, tranquilo, de baixos juros para a operação, ou melhor, de custos para a operação qualquer que seja, né, em termos de mercado livre, e a gente continua o quê? O Estado como indutor do crescimento, né? Trazer conhecimento para o público em geral, para aqueles que não detêm a informação sobre como que essas sutis diferenças fazem com que justamente um Estado autônomo e que incita o empreendedorismo e que não o engessa funciona melhor do que um Estado centralizador, como ambos já mencionaram aqui, é que faz a diferença. E esse é o objetivo, tentar trazer todo esse conhecimento de uma forma mais simplificada para que as pessoas entendam que hoje, na realidade, o cidadão ele serve uma burocracia que não lhe presta o devido retorno de valor. E deveria ser a burocracia servindo o cidadão. Seguindo no nosso roteiro, para a Patrícia, eu gostaria de perguntar o seguinte: existem comércio, negócios, empregos e economia, em última análise, sem o direito da propriedade? Por qual motivo? É impossível sem que o indivíduo tenha posse de um bem, ele possa negociá-lo. Não existe garantia jurídica de que algo que não é formalmente propriedade de alguém possa ser trocado, possa ser vendido, possa ser comprado, alugado, herdado, né, e transformado em valor, né, potencializado o seu valor. Então, não existe nenhum tipo de transação sem a garantia da propriedade, sem o direito de propriedade. Inclusive, fica muito claro nos locais, né, onde a informalidade impera, porque se você não tem essas garantias, o que sobra a informalidade é uma vida de sobrevivência. Então, são transações informais para a sobrevivência. E um exemplo disso são as comunidades, né, que a gente chama de comunidades, as regiões de favela. Você não tem ali declarações, registros de propriedade, então ninguém, por exemplo, consegue usar isso como uma forma de garantia de crédito, as transações imobiliárias são todas informais, então você não tem um crescimento também das transações imobiliárias, e basicamente são regiões que têm uma atividade informal até intensa, mas com uma economia estagnada, não tem crescimento, porque quem que vai investir num ambiente desse de insegurança, né? Quem vai fazer melhorias naquilo que não é seu, que não é próprio? Então, não tem condições de crescimento dentro desse ambiente de informalidade e onde a garantia da propriedade não é uma realidade. E ocorre também que é um viés duplo, né? Porque isso pode acontecer tanto pela não garantia da propriedade, pela falta de estrutura, ou quando a estrutura que deveria servi-la, como o judiciário, não assegura, né? Não traz a segurança jurídica devida da forma correta. Então, é um viés duplo, né? Através da interpretação ou da ausência do Estado em si. Isso acontece com bastante frequência. Queria perguntar para o Carlos, ainda dentro desse tópico da propriedade privada, é o nosso tema central, o que é a PEC 48 de 2023? Bom, isso é uma excelente pergunta e um debate assim, muito grande, porque quando a gente fala em termos de segurança jurídica, né, da questão dos contratos, etc., aquilo que está capitulado na Constituição, mal ou bem, embora seja uma Constituição dirigista, né, e também proporciona, né, muita
fluxo dirigido de recursos, né, o que é um grande problema, né, para uma economia livre, ela teve uma ideia de pacificação na questão da demarcação de terras, né, notadamente demarcação de terras indígenas. Então, essa PEC 48, ela reproduz exatamente o que está na Constituição, que é o chamado marco temporal, que estabelece que até aquele período da promulgação da Constituição em 88, aquelas terras que eram ocupadas originalmente pelos indígenas teriam a sua demarcação obrigatória. Está no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 67, que dava a obrigação ao Estado brasileiro de demarcá-las em 5 anos. Então, absolutamente não cumpriu. Então, quer dizer, o Estado não cumpre nem as suas obrigações, que sabe muito bem. Então, a PEC hoje veio o quê? Ratificar essa decisão constitucional soberana de uma Assembleia Constituinte. Não é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, absolutamente. É uma Constituição que foi forjada originalmente numa Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceu o direito de propriedade formal daquelas reservas da União, tá certo? Como demarcação de terras indígenas. Hoje se discute qualquer coisa, qualquer situação, por exemplo, que um quilombola acha que era tradição deles, vão lá e vai o INCRA fazer a demarcação, vai a FUNAI, né, chega e estabelece áreas requisitadas para a ocupação indígena porque descobriram um índio isolado numa determinada área. E sabe como é que isso acontece às vezes, meu amigo? Através de que eles plantam um índio lá dentro e reivindicam aquela área. Essas ONGs internacionais. Nós tivemos um Código Florestal, que é esse, né, que é o pai do subdesenvolvimento brasileiro e dessas barreiras. E nós não precisamos brigar com os Estados Unidos, em termos de produção, não precisamos brigar com a União Europeia, absolutamente nada. Nossas barreiras já estão aqui, né, no campo legislativo. O Código Florestal mostra crescência e desenvolvimento do país, né? E aí o que acontece? Você não tem absolutamente a real tutela e garantia das escrituras centenárias de suas terras, porque pode qualquer um demarcar. Depois que esse Código Florestal entrou em vigência, façam as estatísticas, os estudos, a Amazônia inflou-se de ONG. Todas essas restrições que nós temos, de coisa ambiental, de exploração, de abertura de estrada, mesmo vicinais, asfaltamento, melhoria de logística e infraestrutura, tudo isso é protegido por essas ONGs internacionais financiadas por operadores. Essas ONGs participam das suas receitas, né, para atuar no Brasil, 80%, 90% de recursos internacionais. Apenas alguns 10% aí vem aqui de dentro para disfarçar que cuidam do meio ambiente. Esse negócio de ESG, já ouviu falar nisso? Então é isso. Então essas situações aí de certas coisas estranhas, que na verdade não tem proteção nenhuma ao meio ambiente, é proteção do desenvolvimento do país, autonomia do país. Então a PEC 48, o que ela vem? Ela vem demarcar isso, estabelecer essa pacificação, tá certo? E, a partir daí, consolidar essas estruturas de propriedade, de reserva dessas áreas indígenas, nós possamos trabalhar livremente. Você tem que fazer a rastreabilidade. Pô, sem dúvida nenhuma. Você quer melhor. O produtor rural tem todo o interesse em rastrear a sua produção, saber se a origem é correta, se o insumo onde ele comprou tem tais ou quais questões químicas que afetam ou não a condição do consumidor, a questão, por exemplo, da proteína animal, né, a questão dos frigoríficos, a forma de tratar isso, desconcentrar esse mercado também, que o Brasil vamos dizer assim, é um país, né, da concentração de interesse, então a gente tem uma ação mais efetiva, né, se a gente descentralizar essa produção. Então a PEC 48, ela vem exatamente nessa linha. Proteção do ponto de vista das tradições indígenas, agora garante toda a propriedade que está estabelecida, né, de maneira formal, cartorial, direitinho, dentro
dos registros civis que juridicamente são reconhecidos no Brasil. Só que o Supremo Tribunal Federal interfere, não entende dessa forma. Eles tratam o invasor como proprietário e o proprietário como invasor. Então, se o sujeito invadir, o movimento terrorista como o MST invadir a sua fazenda, você tem que ir para um litígio jurídico para retirá-los. Você não pode nem defender-se por meios próprios e nem você conta com a própria justiça para uma reintegração de posse. Você tem que negociar com o invasor. Não adianta você ter uma estrutura formal que, em tese, vai amparar a propriedade, se na hora da interpretação, né, isso se degenera. E isso vira qualquer regra, né, subjetiva, a bel prazer daquele que está fazendo a interpretação, né, aquele que está responsável por pelo julgamento daquele litígio. E, Vitor, tem uma coisa rápida só. Não é a interpretação, é a má-fé na decisão. Porque a interpretação ela se dá sobre um texto que é objetivo, ele está lá claro, não cabe interpretação. A propriedade privada é um direito fundamental que tem as garantias constitucionais. A subversão desse direito foi feita pelos tribunais, por visões ideológicas que a gente não tem nem como aprofundar até quando, né? Mas, fundamentalmente, não tem nenhuma inspiração jurídica, nenhuma, é zero. Então, a violação, e aí você vê como é que o Estado se protege, eu vou concluir rapidamente. Aquilo que se fala em manter um equilíbrio de poderes, quando há uma invasão de competência ou decisões que extrapolam a própria Constituição, o ato regulador formal tem que vir do Senado da República, porque, na verdade, quando você invade competência e interpreta de uma maneira adequada, você sabe muito bem que se enquadra no crime de responsabilidade. Então, o Senado omisso, ele não fecha a porta para a invasão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Então, fica uma condição de alta instabilidade, tá? E aí só quem pode prosperar são aqueles vinculados aos interesses patrimonialistas do governo. Então, é alienação de terra para estrangeiro, que é um projeto de lei que eles querem colocar, por exemplo, a tecnologia chinesa aqui, né, nessa linha de ocupação, inclusive, de terra, e fortalecer, né, cada vez mais essa densa estrutura concentradora econômica do setor rural, que você vê lá que são os grandes produtores vinculados a trade internacionais e também a proteína animal, que ninguém precisa aqui esconder, porque eles tornaram a JBS, que hoje é um conglomerado internacional de mais de 50 empresas. Atuam desde a comunicação até a venda de energia. E viva o Brasil, né, meu amigo? Enquanto isso, o pequeno empreendedor, eu pergunto à nossa cara Patrícia, o que é o princípio constitucional da vedação ao confisco? E ele é respeitado no Brasil? O princípio é de que deve haver uma tributação razoável que não represente um confisco nem parcial da riqueza, dos bens e do próprio lucro. Agora, se é respeitado no Brasil, aí é subjetivo. Porque, na prática, você tem uma série de situações que poderiam, para alguns, trazer essa interpretação de uma tendência confiscatória. Trazendo isso assim, bem para a realidade do pequeno empreendedor, do empresário pequeno e médio, que é o empresário do meio, ou está enquadrado no Simples Nacional, se você identifica que multas e juros abusivos, impagáveis às vezes, cancelamento do CNPJ daquela determinada empresa, todos esses mecanismos punitivos que acabam, às vezes, inviabilizando, porque pequeno empresário, né, de uma pequena receita, uma pequena arrecadação, dependendo da carga de penalidades, você pode tornar a situação impagável. Por exemplo, a gente tem um exemplo assim, matemático na questão das empresas que estão no Simples Nacional. A fórmula é bem complexa, tem uma série de anexos, mas, basicamente, você tem a alíquota estabelecida dentro de um cálculo de média de 12 meses de faturamento.
Então, se existe uma empresa com uma atividade sazonal ou com um crescimento pontual, ela pode ter a sua alíquota exponencializada, se essa palavra existe, de um mês para o outro. E como você lida? A alíquota fica determinada pela média dos últimos 12 meses. Muitas vezes, uma média empresa ela é punida por um bom resultado sazonal. Um exemplo disso são as empresas que têm pequenos picos de faturamento, ou na Black Friday, ou no Natal, ou no Dia das Mães, o que seja. Então, aquilo não é o faturamento real, a capacidade contributiva dela, a margem de lucro não altera por conta dessa melhoria pontual. Então, há de se questionar se esse degrau, né, se essa mudança assim, muito expressiva de patamar de alíquota tributária não poderia ser considerada confiscatória. Dentro do cenário de muita burocracia, de um sistema tributário punitivo e principalmente dessas alíquotas efetivas, às vezes predatórias, tem-se esse questionamento de que se é respeitado, de fato, o princípio do não confisco. E se de alguma forma isso for para ser contestado, né? Fica muito sujeito à interpretação política, né? Então, você precisa do judiciário para conter esses abusos. Então, mais uma vez, acaba sendo um mecanismo de Estado, não um mecanismo de mercado, né? Perfeito. Carlos, por que é tão difícil ilustrar um povo sobre autonomia, liberdade e prosperidade oriundas de sistemas de comércio livres e teorias econômicas libertárias? Pode falar um pouco a respeito delas antes de explicar isso? Eu posso ir na mesma linha que empreendeu a Patrícia, né, há pouco, porque esse processo confiscatório, na verdade, ele é confiscatório da liberdade. Né? Você perceber o tamanho do Estado e a necessidade que ele tem de financiamento, ele é um competidor totalmente privilegiado dos recursos que estão disponíveis na economia. Então, esse enxugamento de recursos líquidos da economia que vão para o financiamento da operação do Estado encarece toda a estrutura de empreendimento privado. Você, por exemplo, tem uma Selic aí que vai bater 15%, e você tem, por exemplo, rotativos de cartão de crédito a 600% ao ano, você não consegue absolutamente ou ter uma área de consumo adequada, tá certo? Porque nem você, tendo crédito para rodar a sua atividade, admite que aquela taxa de juros permita o seu empreendimento. Então, ao contrário, você tem um Estado que diminui a sua capacidade de crescimento, quer dizer, não gera a possibilidade de ação de mercado livre, etc. E, ao mesmo tempo, a burocracia, ao invés de, entre aspas, né, reconhecer no Estado os déficits efetivos que nós temos, ela, ao contrário, ela vai para o setor produtivo para cada vez mais produzir o confisco, que é exatamente essa extorsão tributária que a gente vive. Fizemos uma suposta reforma tributária, o arcabouço fiscal, que é uma fraude, né? E, em segundo lugar, a reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso, veja bem, é sempre a elite burocrática e política atuando conjuntamente contra a nação e a liberdade econômica. E o cidadão, de uma maneira geral, que não percebe. Ele não percebe, ele só se escuda no Estado porque acredita nessas propagandas de proteção social. Mas é o mínimo do mínimo que se precisa para viver. Então, na hora que você faz uma reforma tributária que o Estado brasileiro não economiza um centavo, e não é força de expressão, é um centavo mesmo, não se contribuiu com nada, e toda a atividade privada ela foi punida, e os inteligentes do nosso mercado privado, que tem no campo do protecionismo, da ação, sempre que esperam um subsídio, uma Zona Franca de Manaus, né, que ganha mais 50 anos, né, um troço desse tipo, o que acontece? Eles esperam que haverá no futuro uma benesse do Estado para a sua sobrevivência. Então, setores econômicos, tipo setor primário, secundário, terciário, ao invés de se unir
e trabalhar dentro que um sistema de comunicação, né, de um sistema econômico de comunicação, de custos e valores, eles acham que, se protegendo aqui no subsídio, eles vão transferir para outras atividades privadas o benefício que supostamente gerado pelo Estado pela sua atividade. Então, acrescenta, né, peso a um conjunto de ineficiências futuras na economia. Então, o certo seria desidratar o Estado e libertar exatamente o setor produtivo para que pudesse avançar, investir, gerar emprego, ampliar mercado, tá certo? Então, o Brasil está numa contramão profunda do desenvolvimento. Não existe possibilidade de crescimento desse país, de jeito nenhum. Nós caminhamos para uma situação gravíssima do ponto de vista fiscal. A nossa relação dívida-PIB está batendo em torno de 80%. Eu, inclusive, conversei com alguns senadores e já fiz um projeto de lei estabelecendo um teto dessa relação e vamos dizer assim, um enquadramento no espaço de uns 2 anos para que a relação dívida-PIB não supere pelo nível, né, do desenvolvimento do país em torno de 65% e a gente consiga ter uma redução obrigada pelo Estado. Só que você depende, eu concluo, da estrutura política. A estrutura política, o que vive hoje? Sendo muito franco, qualquer bancada, quer seja conservadora, supostamente progressista, etc., vive que de emenda parlamentar, vive de recursos destinados da produção para o assistencialismo político. Então, isso é muito difícil da gente combater com um povo que, infelizmente, não tem o conhecimento, porque ninguém trata num programa, por exemplo, que nós estamos tratando aqui, você não vê isso em lugar nenhum, né, no Brasil, nessas inteligências aí supostas, né, da comunicação brasileira. Em outras palavras, é como se o ponto de vista do brasileiro, das camadas com menos acesso, né, econômico à informação, até as elites que se locupletam, né, dessa estrutura burocrática, eles acreditam no oposto do que é o libertarianismo. Então, alguns porque se beneficiam naturalmente, né, os amigos do rei, por assim dizer, e outros por desconhecimento, mas a narrativa permanece a mesma. E essa visão crônica de que a dependência do assistencialismo estatal é o único caminho, quando na verdade é justamente o sentido oposto. O senhor está de acordo com isso? Desculpa, eu tô de acordo, só que eu uso uma expressão não libertária, eu falo liberal. Tá? É o que, para mim, soa, do ponto de vista conceitual, melhor, porque a visão que tem desse esquema libertário, ele não tem uma visão transcendente, né, que eu digo da pessoa e da pessoa humana e dessa dignidade intrínseca a ela. Então, a economia é um instrumento dessa ação humana para progresso, trabalho e essa dimensão transcendente e também, logicamente, de consciência de eternidade que a gente tem que ter. Por isso que a economia e a estrutura fundamental da vida, elas têm que estar vinculadas, porque esse princípio ético é que deve ser um norteador. Então, quando você trabalha, quando você permite avanço, quando você empreende, né, você, na verdade, você não está dando a ninguém absolutamente nada. Ao contrário, você está permitindo, nesse aspecto, né, no sentido que não é uma doação, não é uma caridade, é um conjunto de vocações que reestrutura a sociedade em termos dos valores e a mecânica, a inteligência econômica faz com que esses processos tenham capacidade de fluxo. Você vê que toda a estrutura concentradora, comunista, né, nunca deu nenhuma solução econômica de crescimento, desenvolvimento de povos, produção, é só falência, destruição e guerra. Então, quer dizer, a gente precisa voltar a discutir isso sobre esse aspecto mesmo, né, do princípio fundamental da vida, né, dessa excelência desse dom, e, obviamente, dos instrumentos que nós temos hoje disponíveis, aliás, que não são nem de hoje, eles vêm ao longo do tempo, vamos dizer assim, espelhando os crescimentos e permitindo a saída da pobreza, né, da qualidade de vida, etc. Então, isso está evidente.
né? E a ideologia fecha, né? O ambiente da extorsão econômica, essa, por exemplo, a doutrinação, por exemplo, de princípios e valores controladores do Estado sobre a pessoa, como se nós fôssemos pertença do Estado, né? Libertária, então, só para retornar àquele ponto, talvez do ponto de vista mais anarcocapitalista, e talvez por isso o senhor esteja se afastando dessa definição, e diria mais... Completamente. Ok, perfeito. E estou de acordo, porque, afinal, princípios éticos, princípio da própria Sociedade Filantrópica da República, do equilíbrio, né? Onde, na realidade, existe essa dicotomia e esse mal entendimento em torno de suposto capitalismo e suposto comunismo, né? Onde nenhum dos dois se concretizam, embora nós tenhamos cada vez mais elementos desse centralizador, mas sim uma terceira via onde o padrão ético permita que a finalidade originária seja cumprida, para que efetivamente o Estado possa servir ao cidadão e não o contrário. Talvez nesse sentido eu gostaria de dizer e ressaltar a teoria econômica libertária. Por que eu digo em termos de liberdade? Porque a visão que nós temos, pelo menos em particular, é que essa missão de vida, ela não é, vamos dizer assim, fechada, né, nessa condição material que vivemos aqui de uma presença humana na Terra. Eu considero, né, a minha visão, como eu sou católico, apostólico romano, e defendo, né, o entendimento de uma qualificação de uma vida eternidade. Então, existe uma coisa muito maior do que um mero bem material. Quando a gente fala de bem comum, são exatamente uma aproximação de uma realidade onde a valorização humana seja absoluta. Então, o direito à vida absoluto, o direito das crianças no ventre materno, a liberdade de você constituir uma família, educar seus filhos dentro da sua visão, dentro da sua condição de liberdade, e não tutela do Estado. Então, eu falo nesse aspecto. Então, essa coisa libertária tem uma qualificação meio confusa daquilo que é a personalidade humana e sua condição de transcendência e sacralidade. Então, é por isso que eu não me adapto bem ao termo, mas eu compreendo o que você diz. Perfeito. E também, isso daí, na realidade, cai numa questão mais técnica que não tem necessidade. O objetivo é, como o senhor falou, né, buscar a essência, propósito finalístico. Patrícia, gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito, ou eu posso seguir para o próximo item, que é com você mesmo? Eu gostaria de acrescentar no sentido do indivíduo, o que o Carlos estava falando, dessa consciência, da gente tenta despertar, né, essa questão da autorresponsabilidade do jovem, do indivíduo, do ser humano, e do entendimento de que a força de trabalho é própria, né, é uma propriedade do indivíduo, tanto intelectual como braçal, como operacional, e essa presença do Estado como uma instituição que fica perseguindo a tutela do indivíduo, de tirar dele essa liberdade, essa autorresponsabilidade, ela é nociva em vários aspectos, né? Não propicia realmente crescimento nem pessoal, nem da economia, nem de uma sociedade, nem de um país. Infelizmente, a gente está mergulhado, né? Nesse momento, a gente está mergulhado nesses conceitos. Eu acredito que o seu comentário foi instrumental e ele, inclusive, complementa e responde também essa questão que havia sido colocada anteriormente, né? Por que é tão difícil ilustrar um povo sobre autonomia, liberdade e prosperidade oriundas de um sistema de comércio livre? Justamente porque a ideologia é o oposto, né? É tirar essa autonomia e incumbi-la sobre o Estado, né? E isso certamente tira, para usar também o termo em voga, tira o empoderamento pessoal de cada um e faz com que as pessoas se sintam numa falsa situação de segurança, porque, na realidade, todos sabemos que o empreendedor ele nunca tem segurança, ele precisa obter seus resultados para efetivamente lograr alguma capacidade, eventualmente vai se transformar na capacidade contributiva e por aí vai, e o Estado vem em cima disso. E como bem asseverado pelo Carlos também, o Estado não deveria agir de forma extrativista e deveria, sim, agir de forma em parceria com a iniciativa privada.
Patrícia, muito se fala sobre arrecadação nacional com ferramentas públicas de conscientização, como o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Isso vai direto, total alinhamento com o que ambos já falaram hoje, né? Atingindo aproximadamente R$ 1 trilhão arrecadados pelo governo em tributos do brasileiro. Isto apenas em 2025 e até a data de hoje, ou seja, não é cumulativo, é apenas esse ano, nesse período, do 1º de janeiro até recentemente. Qual é o retorno efetivo para o brasileiro em termos comparativos com outros países com cargas tributárias similares? O impostômetro é um instrumento de exibir, né, a nossa incompetência, porque R$ 1 trilhão arrecadado, a gente ainda não terminou abril, né, o primeiro quadrimestre, isso representando uma arrecadação, né, trilionária nos primeiros meses do ano, contra um retorno em benefícios, em serviços públicos pífio, né? Então, a nossa arrecadação do Brasil, em torno de 33%, ela se assemelha aos países desenvolvidos, né? Suécia, Alemanha, e curiosamente, que giram em torno de 38%, 33%, o Reino Unido é 33%, e curiosamente os Estados Unidos arrecadam em torno de 27% do PIB, né? E nós 33%. Ao passo de que, em termos de retorno para o cidadão, dentro de uma pesquisa razoável, nós estamos em péssimo lugar, aproximadamente 37º, ali dentro de uma pesquisa de 30 e poucos países. Se não me engano, primeiro é a Noruega, segundo é a Suécia, o Chile está em 20º e o Brasil em 37º. Então, a percepção popular é que é o óbvio, é o que a gente vivencia, né? O que o Estado devolve em termos de segurança, de saúde, de educação, de infraestrutura. Então, toda essa deficiência, né? Viva o SUS, mas a gente sabe que tem problemas de falta de médicos, de atrasos, de demora no atendimento, e aí, na contrapartida disso, as pessoas pagam o plano de saúde. Educação de ensino fundamental, ela está bem capilarizada, mas ensino médio e ensino superior ainda é insuficiente, né, considerando o país continental. E tem toda a questão da qualidade do ensino. Então, por isso, a gente tem milhões de escolas particulares e pessoas pagando, né, por essas escolas. Tem mercado, tem demanda. A questão de segurança. Boa parte do orçamento do governo é voltado para a segurança, mas a gente não percebe. O que a gente percebe é aumento de violência, aumento do crime organizado. Então, o cidadão ele não tem essa percepção de que os serviços, de que o custo tributário é revertido. Em infraestrutura, a mesma coisa, né? Problemas de mobilidade, pedágios altíssimos, rua esburacada, problemas de transporte urbano, enfim. Então, o impostômetro ele é uma vergonha porque ele mostra para a gente que a gente paga duas vezes, né? A gente paga pelo serviço público e a gente paga pelo serviço privado, que o governo não dá conta. Então, a gente arrecada como país rico e recebe serviços de país paupérrimo. Nós estamos agora nos encaminhando para o final da nossa entrevista, da nossa mesa redonda, e eu gostaria que ambos pontuassem sobre alguns temas, brevemente, sobre o sentimento de vocês em torno do resguardo ao direito da propriedade no Brasil. Tudo que nós falamos aqui, né, qual seria a conclusão lógica dos caminhos que estamos tomando? As tendências em que estamos inseridos como nação? A tendência do Brasil, com essa questão de demarcação de terras e alguma compensação, né? O que a gente percebe é todo um interesse, os interesses sociais, os interesses ambientais, na contramão daquilo que seria a garantia da propriedade, né? E no que diz respeito ao mercado, o que eu acho que o Brasil tem de positivo é a questão da digitalização e dos registros de imóveis, né? Isso dá publicidade, isso dá transparência para as negociações, para as transações, né?
mas eu acho que está bem em acordo a essa tendência mundial em fazer esses interesses sociais, esses interesses ambientais, o coletivo tentando, de alguma maneira, conjugar aí com os interesses individuais, mas que não são mais garantias absolutas. Mas em detrimento desses individuais, né? Sim, que deixam de ser garantias absolutas em razão desses interesses sociais, essa justiça social, esses interesses ambientais, né? Essa pseudo-preservação ambiental que o Carlos falou com tanta propriedade no início da nossa conversa. Essa questão, né, da direito de propriedade é crucial. E a gente percebeu o dano que o Estado faz, né, a essas garantias, porque, na verdade, não são só, como a gente já falou sobre isso, a parte física, né? E Patrícia me fez lembrar uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, os recursos eletrônicos hoje de possibilidade de transação, né, no caso no campo do blockchain, você tem hoje garantias de transferência de propriedade, titularidade e registro que você permite, né, uma consolidação efetiva daquela propriedade e a facilidade das transações, que superam até o cartório dos cartórios. Desculpe explicar, né, o que é. O cartório, né, que o Estado é de um lado, e a cultura cartorial também, física, né, de registro que a gente tem hoje. Então, por exemplo, se a gente perceber que o Estado é um grande problema, né, para essa realidade econômica em termos de investimento, não naqueles outros princípios tradicionais, por exemplo, de segurança pública, questões de ordem nacional, segurança nesse campo mais amplo, né, até entendo uma ação que pode representar o interesse comum da sociedade brasileira. Mas, por exemplo, quando você vê, Patrícia, o déficit das estatais, que foi publicado agora pelo Banco Central, o segundo bimestre, Vitor, o número é o seguinte: déficit de 707 bilhões de reais. Então, essa falência, né, na verdade, não é a falência do Estado em si, né? É a falência da nação brasileira, porque esse recurso está apropriado por alguém. Os Correios, que está batendo falência, que não paga nem o plano de saúde dos aposentados. Então, o que nós precisamos hoje, para finalizar, o que eu penso muito bem em relação a essa matéria, é que, na verdade, a consolidação patrimonial, ela permite com que você tenha não só uma condição de crescimento efetivo, né, da economia, mas, ao mesmo tempo, uma coisa mais ainda fundamental, que é o quê? É a transmissão da propriedade, a garantia do uso e fruto do longo tempo, no longo prazo. E o Brasil, aqui encerro, mas consolidando isso, é um país importantíssimo de vocação primária que pode, através do setor primário, equalizar e fazer com que o setor industrial se recupere. A agroindústria é um ponto central, fornecimento de material processado, utiliza, por exemplo, mecanização, utiliza energia, utiliza tratores, utiliza insumos básicos, né, que estão aí de altíssimo, por exemplo, fertilizantes. Por exemplo, nós temos condições de produção interna de fertilizantes, nós importamos do Canadá e da Rússia, da China. Entende? Quer dizer, coisas estratégicas, fundamentais, o país não tem. E não é fechamento de mercado, é capacidade de competição interna, porque nós temos reservas, por exemplo, de potássio, que garantem uma exploração segura para a produção de insumos básicos de fertilizantes para um setor que só tem capacidade de crescimento e expansão. Então, é nesse sentido que nós enxergamos o Estado como predador, né? Eu falo no plural, como incluindo você, obviamente, Vitor, e a Patrícia, nesse sentido do que a gente estava conversando agora, porque há uma convergência profunda, né, dessas ideias. Então, é muito importante, com toda sinceridade, que a gente comece a instituir debates e chamar a classe produtiva brasileira para isso, porque ela também se ilude com essa operação estatal e centralismo permanente. O único setor, e aí eu encerro, que ganha com isso são os bancos tradicionais.
a estrutura da banquerização, né, que vive exatamente na especialidade melhor aqui, né, que é da Patrícia, que fala que é do ramo da tesouraria. É título público, taxa de juros altos, baixa oferta de recursos para o mercado empreendedor, correndo seus próprios riscos, o banco não corre risco nenhum, encostado na tesouraria da emissão permanente, né, da rolagem e do pagamento das dívidas, e o país vai no ritmo da bancarrota mesmo. Do ponto de vista de direito da propriedade, com 3 opções, de forma sucinta, qual opção que cada um de vocês escolheria para como o Brasil está caminhando hoje? No sentido do fortalecimento do direito da propriedade, da degradação do direito da propriedade, ou no sentido da sua lenta permanência ou evolução? Para mim, tem 2, degradação. Se você considera tudo isso que a gente debateu aqui, né? Uma carga tributária distorsiva, nenhum estímulo ao mercado, um modelo protecionista, concordo com o Carlos, que é o número 2. Vocês concordam com a máxima costumeiramente atribuída à Escola Austríaca de Economia, que nós vemos muitos jargões, né, principalmente memes de internet, imposto é roubo? Provocativa essa, né? É óbvio que essa resposta depende da tendência, ela é totalmente ideológica, né, e filosófica. Progressistas diriam que não. Os social-democratas rapidamente diriam que é o que permite os programas sociais, todo esse arcabouço de amparo que o Estado dá ao cidadão. Não se discorda que é necessário para a garantia de questões fundamentais, né, de segurança, de infraestrutura, mas como a percepção do povo, né, da sociedade é que o retorno em serviços, em benefícios, em estrutura, ele é deficiente e insatisfatório, então o imposto ele é entendido como injusto. Aí, particularmente, eu acredito que ele é necessário, né, para toda essa manutenção, mas dentro de um patamar de justiça. E aí a questão da justiça vai ficar ainda mais polêmica, né? Que o que é o justo? Qual é a medida, né? E aí essa questão vai estar muito ligada à ética, aquilo que você realmente precisa suprir e aquilo que você dá ao rei e aos seus amigos, né? Aquilo que é além do que a sociedade precisa e você precisa para manter esse estado de coisas, esse estado corrupto, esse estado de privilégios. Dentro da nossa estrutura tributária, pela característica, 50% dos impostos são impostos do consumo. Então, acaba que as camadas mais pobres são as que são mais oneradas, mas também não tem muita consciência disso, né? Respondendo uma provocação interessantíssima que a Patrícia colocou aqui na nossa questão de ordem tributária. Nós tributamos produção e consumo, e não renda e patrimônio. Quer dizer, isso é um outro erro que está configurado nessa operação do IVA, né, que a reforma, suposta reforma, coloca. Então, eu acho que a gente, como tudo na vida tem certos experimentos, nós temos que arbitrar determinados valores que você acha correto que possa ser apropriado pelo Estado. Alguma carga que, em linhas gerais de definição, que estão no orçamento, deveriam estar, porque qual é o problema do Brasil, voltando à questão constitucional? A vinculação de recursos. A vinculação de recursos, além de inflacionária, ela desperdiça recursos efetivos. Então, eu acho que aí é um exercício de um planejamento. O país não tem, por exemplo, planejamento, eu não falo planejamento central, eu falo planejamento de nação, um projeto de nação, né? Nós tínhamos que alterar o nosso sistema de orçamentário para viver, eventualmente, numa capacidade de país entre 18% e 22% do PIB, alguma coisa civilizada.
Aí se arbitra isso e você tem o quê? Os instrumentos legais de agilidade para fazer os suplementos. Porque a economia natural ela vai agir, ela vai ampliar, o mercado vai gerar receita, vai gerar crescimento. Então, a partir daí, você tem capacidade de suplementações orçamentárias nasquelas áreas em que efetivamente precisem. Então, nesse aspecto, na frase assim dura de que imposto é roubo, roubo é o cara que está gerindo os impostos através da sua representação estatal da sociedade. Esse é o verdadeiro, com todas as aspas, o ladrão. Não estou falando de desvio de recursos, tá certo? Esse aspecto, né, daquele que pega da sociedade produtiva e obriga a entregar os recursos a um conjunto de atividades que são ineficientes. Então, repito, o exemplo de direcionamento, né, por exemplo, na Constituição, de determinados percentuais de receita para algumas áreas de atividade. Admito, na minha última intervenção aqui, por exemplo, em áreas da questão da segurança, que eu digo, nacional. Por exemplo, o financiamento de equipamentos, produção, estratégico das Forças Armadas, porque isso é de plano fundamental para o equilíbrio e proteção da nação. Agora, as outras é orçamento mesmo, dedicado à necessidade, e a partir daí desvincular todos esses recursos, isso aí diminuindo a dívida pública, você teria uma condição de juros real baixíssimo, altamente competitivo, mas o Brasil é o único país que tem alto potencial de crescimento ainda com aproveitamento dos recursos naturais. Então a gente fala solo e subsolo, recursos naturais e tecnologia. Então, quer dizer, nós tínhamos capacidade de tornar a terceira, quarta economia nos próximos 10 anos. Prezados, muito obrigado pela participação ímpar de vocês. Certamente, todos os mecanismos que foram por vocês explanados são fundamentais para a compreensão das pessoas que são leigas no assunto e que precisam entender melhor de que maneira as narrativas vão se estruturando e por que muitas vezes, aparentemente, algum tipo de justificativa humanitária ou louvável acaba servindo como máscara para reais intenções e como isso desequilibra o fiel da balança e faz com que, efetivamente, a democracia não sirva tão bem, né, àqueles que deveriam ser os seus maiores protegidos. Muito obrigado pela sua participação. Como sempre, uma grande alegria poder convidar o prezado Carlos Dias para participar de eventos, seja em qualquer entidade que seja, sempre tem muito a contribuir. Muito obrigado. E a nossa querida diretora, Patrícia Leite, também, por sua inestimável participação. Fico muito feliz, muito obrigado e até logo.